Bem, pessoal, o uso crônico do Ozempic, você pode usar esse remédio pela vida inteira, você pode usar muitos anos, que consequência tem disso, né? Tem muito vídeo aqui falando sobre essa medicação, sobre uso, sobre efeito colateral, e acabou que geraram muitas perguntas relacionadas a isso. Júlio, eu entendi o remédio, entendi que ele é aprovado pela Anvisa, pelo FDA, entendi, né, que essas medicações, elas mexem numa parte de LP1 que justamente lentifica o movimento do estômago, dá uma sensação de saciedade. De um modo geral, pode mudar o hábito intestinal, então o paciente tem uma mudança do ritmo intestinal, de fazer cocô. Além disso, né, tem paciente que sente às vezes cólica abdominal relacionada a ela, dá enjoo, dá náusea, tudo por causa desse efeito. Né? Eu entendi tudo isso, mas minha grande questão é que eu sei que muitos pacientes, ou conheço um parente, conheço alguém, quando para o remédio tem um ganho de peso novamente. Então eu queria saber, eu vou começar esse remédio, vou tomar para o resto da vida ou não vou tomar? Eu vou explicar para vocês o que é que tem mudado muito com essa revolução dessas medicações. Né? Vou primeiro contextualizar vocês para vocês entenderem que é uma coisa relativamente nova, tanto o Ozempic como o Saxenda, né, como as outras medicações. Eu vou falar elas de maneira geral, só para você entender qual a lógica dela e como é feita essa parte do uso crônico e quais são os riscos dele. Né? Em primeiro lugar, você tem que entender que é um remédio que foi muito testado, tem mais de décadas sendo testado. Né? É um remédio, né, que passou por todas as fases de pesquisa. Na maioria das vezes, um remédio, quando ele entra no mercado, ainda mais como essas canetinhas que revolucionaram o tratamento da obesidade, elas continuam sendo acompanhadas. Então, uma vez que ela é aprovada, começa a ser vendida na farmácia, não acabaram os estudos. Pelo contrário, os estudos continuam. Tem uma fase de estudo que vai analisar esse pós-venda, esse pós-marketing, pós a medicação ser autorizada. Então, o estudo continua, né? E isso gera muito questionamento das pessoas. Falam assim, Júlio, tudo bem, esse remédio está aí, 10 anos sendo usado, mas o que, é que vai acontecer com 20 anos, com 30 anos? Se a pessoa usar direto ele, né? Eu li os principais estudos e vi que ele foi utilizado por 2 anos e viu que as pessoas perderam peso. E o que é que vai acontecer depois? Né? E eu vou explicar para vocês. Em primeiro lugar, esses estudos que analisaram as medicações, eles continuam. Eles continuam como, Júlio? Continuam acompanhando os pacientes e vendo o que aconteceu. E eles já trouxeram várias informações interessantes que vocês colocam mesmo no comentário. E nessa pergunta que eu estou respondendo, colocou. Júlio, o reganho é muito grande? Sim, a pessoa já sabia disso. Então o medo dela é isso. Eu vou usar para o resto da vida? Por quê? Quase metade das pessoas que perdem o peso com o Ozempic, com o Saxenda, né? Com igual qualquer uma dessas medicações, depois que você tira a medicação, modifica essa produção dessas substâncias, que é que dá saciedade, que lentifica o estômago, que age no cérebro também, e a pessoa volta a sentir fome. Ela volta a sentir fome, ela volta o hábito alimentar. Quase metade das pessoas acontece isso. Ela volta ao hábito alimentar, ela come mais caloria, o corpo começa a depositar gordura novamente, ela ganha peso. Então o reganho é muito grande. E aí, o que, que acontece? Os endocrinologistas, eles continuaram estudando e hoje em dia a gente já sabe, considera a obesidade uma doença crônica. Da mesma forma que a gente fala da diabetes, da mesma forma que a gente fala da hipertensão, da mesma forma que a gente fala da epilepsia, várias doenças, tem doenças que realmente você descobre ela e tem que tratar pro resto da vida. E a obesidade está entrando nesse caminho. Eu vou explicar para vocês no contexto que eu lido muito. Não sou eu prescrevendo, mas acompanho muito junto com o endocrinologista. Pacientes que têm problema na coluna, então eles têm muitas vezes canal estreito, dor na coluna, por sobrecarga mecânica, ou seja, por excesso de peso. Esse processo faz com que o paciente eu encaminhe para a medicação, praticamente ele não passar por uma cirurgia, né? Muitos melhoram a dor e posteriormente, quando para o remédio, eles ganham peso. Então, o que é que o endocrinologista cada vez tem mais tá mais fazendo com esse paciente? Se o paciente entender que é uma doença crônica. Então, ele vai tomar medicação, pode utilizar de forma crônica, sim, ou, que a maioria das vezes eu vejo os médicos fazerem, eles vão acompanhando com o peso. Então, o paciente toma, ele chega ao peso objetivo, ele vai fazer reeducação alimentar, vai fazer atividade física, vai tentar estabilizar aquele peso, volta a ganhar, volta a medicação. Então, assim, esse tratamento de forma crônica é sim preconizado. Pra você ter ideia, esses remédios, a maioria deles foram desenvolvidos para diabetes, que é uma doença crônica sem cura. Então, a maioria dos pacientes, o remédio foi desenvolvido para esses pacientes utilizarem o resto da vida. Claro que muda a dose, forma de tratamento, uma série de coisas, mas assim, é um remédio para isso, né? Os efeitos colaterais que tem se falado hoje são esses efeitos que eu te falei, né? Da lentificação intestinal, tem paciente que pode ter se envolvido, tem uma série de doenças intestinais, abdômen agudo, mas são raríssimas de acontecer, né? Cálculo na vesícula por causa dessa lentificação e todos esses efeitos, eles estão lá na bula e são efeitos raros, frente ao benefício. Redução de infarto, redução de AVC, redução de dores, dores nas articulações, problema de coluna,
Então, todo esse cenário faz ser favorável ao uso da medicação, mesmo de forma crônica. Claro que tem um custo, um remédio de custo altíssimo, né? Mas cada vez está mais a tendência de baratear, porque toda vez acontece isso. Começa a ter outros concorrentes, outras formulações começam a entrar no mercado e o preço começa a cair. Mas você tem que conversar com o seu endócrino. É ele que vai prescrever para você como você vai usar, quando você vai parar. Porque é óbvio, é melhor você ficar sem remédio. É melhor você não usar droga. Além do custo, tem, querendo ou não, seu corpo é muito melhor você não usar qualquer tipo de substância que vai modificar o seu funcionamento normal. Mas, na balança da droga versus ter a doença, a balança vai sempre tender para usar a medicação que vai reduzir a obesidade, reduzir todas as consequências dela, vai reduzir mortalidade, tudo isso, tá bom? Da mesma forma que acontece pressão arterial, colesterol e outras doenças, a obesidade vai entrar nesse caminho.